Olá, bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo aqui a nossa entrevista. Entrevista hoje com mais uma aprovada aí no concurso público, especificamente da Cefaz Alagoas, futura auditora fiscal da Receita Estadual do Estado de Alagoas, a Fernanda, né, aprovada aí no concurso que aconteceu em fevereiro, esse concurso que além da dificuldade normal, que todo mundo já sabe que as provas aí para as carreiras fiscais tem, esse teve um fator dificultante aí, né, que complicou um pouquinho mais, que é a questão das discursivas. Então, bem-vinda, Fernanda, pedir que se apresente aí e conte um pouquinho, comece contando um pouquinho da tua história, né, porque você decidiu fazer concurso público, né, se esse foi o primeiro, um pouquinho da tua trajetória até chegar aí na aprovação para o cargo de auditora fiscal. Oi, gente. Oi, Vandinar, tudo bom? Bom, eu comecei nos concursos em 2005, mas eu nunca tinha imaginado fazer concurso. Eu trabalhei 7 anos na iniciativa privada e uma mãe de uma amiga me trouxe uma apostila do concurso aqui do Banrisul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, e eu resolvi fazer porque estava insatisfeita no meu serviço, trabalhava sábado, trabalhava de noite. Então, eu fiz esse concurso, estudei por apostila mesmo de banca de jornal, daí eu passei. E aí eu comecei a pegar o gosto e desde então eu tenho galgado outros cargos até chegar nesse hoje. Ok. Então, na tua preparação agora para a Cefaz Alagoas, tu já trabalhava, já era servidora, já ocupava outro cargo, isso? Sim, na verdade eu fiquei 7 anos no Banrisul, e aí quando eu vi que não gostava tanto da área comercial, eu comecei a estudar de novo. Daí eu passei para o concurso do Tribunal de Justiça de oficial escrevente, fiquei um pouco menos de um ano, e passei também para oficial de justiça, e daí agora em maio fez 7 anos que eu sou oficial de justiça aqui no Sul. Certo. Então, na verdade, uma dúvida que muita gente tem aí, dá para passar em concurso da área fiscal trabalhando e estudando? É possível conciliar? Tenho que só estudar? Então, é uma prova aí de que dá para conciliar, né, Fernanda? Dá sim. É um pouco mais sacrificante, né? Mas dá com certeza. Toda a minha trajetória eu sempre trabalhei e estudei. Perfeito. Bom, e especificamente para a carreira fiscal, quanto tempo foi tua preparação aí? Fez outras provas para a área fiscal, né? Qual foi o tempo de preparação até começar a ser aprovada? Porque eu sei que tu já teve outra aprovação aí também. Sim. Eu me interessei pela área fiscal em 2015, tá? E aí de 2015 a 2018 eu fiz um concurso só, que foi o TCE de Santa Catarina, não passei. E eu estudava assim 6 meses, parava 6 meses, eu peguei firme mesmo em 2018. Eu estudei 9 meses em 2018 e o ano inteiro de 2019. Então eu considero 1 ano e 9 meses assim puxado mesmo para a área fiscal. Certo. E quais provas da área fiscal tu fez? Então, em 2018 eu me animei a voltar a estudar firme, porque surgiram os boatos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então, eu fiz Santa Catarina, não passei, e fiz o Rio Grande do Sul, passei em 342, não vão chamar. E aí, depois dessa derrota, que eu decidi ir atrás do coaching, aí estudei 1 ano e agora passei no ISS Poa e na Cefaz Alagoas. Verdade. 1 ano, né, que a gente ficou junto ali. Fernanda, nos seus altos e baixos, né, Fernanda? A própria questão. Não é uma linha reta, gente. Pelo menos para mim não foi. Exatamente. Bom, ISS Porto Alegre, né, foi uma prova que foi relativamente próxima da Cefaz Alagoas, mas por um lado era uma prova de fisco municipal, legislação tributária municipal, e logo em seguida, ali dezembro, se eu não me engano, foram as provas de ISS Porto Alegre, e fevereiro já tinha as provas de Alagoas. Como foi essa virada de chave, banca CESP, de questão múltipla escolha para questão certo e errado? Como tu administrou isso aí? Ai, com a sua ajuda, né? Na verdade, assim, o ano de 2019 eu estudei o ano inteiro focado para Porto Alegre, que era a legislação municipal. Então, a minha chave virou mesmo depois da prova de Porto Alegre. A prova de Porto Alegre foi dia 15 de dezembro. Peguei ali uns 2, 3 dias para ver recurso e depois comecei para Cefaz Alagoas, teve em torno de 50 dias.
E então foram 50 dias para treinar a banca CESP, para começar a ver discursiva. Eu me lembro que a discursiva mesmo, como eu queria ver a legislação primeiro, eu comecei em torno de 30 dias antes da prova, a discursiva. Foi corrido, foi puxado, mas eu acho que isso mostra que a bagagem que você está trazendo te ajuda, né, na caminhada. Exatamente. Mesmo com toda a mudança, né, mostra que não é, virou, é outra banca, é outro concurso, joga tudo fora. Não, pelo contrário, né? Tem que fazer algumas adaptações, a CESP é bem peculiar ali no seu jeito de cobrar, mas, como tu disse, a bagagem segue, né? Na verdade, como eu tinha estudado a legislação estadual para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, eu tinha aquela base do ICMS, mas a legislação ela cai muito na literalidade, né? Então eu teria que ver toda a legislação de Alagoas nesses 50 dias fora a discursiva. Então eu não queria até fazer a prova, né? Eu decidi no último dia com a ajuda da veterinária, mas assim, eu não queria nem pagar o boleto, porque eu achei que não ia dar tempo, que eu não ia conseguir. E ainda tinha outra peculiaridade que tinha peso 3, né? Essa parte de legislação. Então, era bem pesado. Exatamente. Mostra também uma outra situação, né? Que é de a gente não precisar se sentir 100% preparada, 100% segura, que esse sentimento é muito difícil. Eu não sei se alguém vai para uma prova 100% seguro. Né? E isso aconteceu com a Fernanda no próprio ISS Porto Alegre, fez a prova. Eu lembro até hoje, né, que quando a gente teve uma chamada no Skype, e a Fernanda ali se lamentando que não tinha ido bem em Porto Alegre, acho que eu não vou estudar mais. Uhum. E aí eu, tá, Fernanda, mas como é que tu foi? Não sei, não conferi. E aí, estava muito difícil. Foi uma prova bem acima da média, né? Então, nesse sentido, realmente, praticamente todos saíram da prova sentindo que realmente tinha sido acima da média. Mas aí, nesse mesmo dia, a Fernanda colocou os dados lá no Olho na Vaga, né? E estava lá entre os 10 primeiros naquela situação, né? Depois acho que ficou na posição 20, 21, alguma coisa assim. Mas todo aquele 21º, né? Exato. Então, mostra que tem que acreditar até o fim, né? Que todo esse trabalho que tu vem fazendo, ele tem um resultado. É uma bagagem que tu acumula, né? A gente nunca tem essa confiança, mas o conhecimento está ali. E mais ainda para Lagoas, né? Porque foi uma virada de chave muito rápida, né? Eu lembro que a gente já tinha começado o curso de discursivas, eu acho que há um mês, e a gente tinha o grupo no WhatsApp, e aí a Fernanda, mas eu vejo o pessoal conversando lá, todo mundo já sabe tudo, eu nem vi a legislação ainda. E aí, e é aquilo que eu falo também. Desculpa te interromper. Não tem problema, mas é aquilo que eu falo, né, de que às vezes a gente vai nesses fóruns, nesses grupos de discussões e vê muita gente falando, não, essa pessoa aqui já está dentro, é só uma questão de fazer a prova. E aquilo às vezes nos deixa um pouco abalada, né? Mas e aí acontece o quê? A Fernanda passou, vários outros ainda não foi o momento de passar, e se ela fosse só por aquela discussão, por aqueles comentários, ela se desanimaria, não, eu vou ser a última, todo mundo já está afiadíssimo. E não é bem assim, né? Muito do que a gente escuta por aí, na prática é um pouco diferente. Então, acho que teu caso é emblemático nesse sentido, né? Fazer teu trabalho, estudar. E a Fernanda, como eu digo, é a garota pós-edital, né? Porque o edital, ela vem vindo, né? Meio que se arrastando, vem vindo, mas no pós-edital ninguém segura, né? Quem me acompanha... Pós-edital é minha motivação. Exatamente, sabe que eu acordo cedo, mas eu acordava cedo, às vezes a Fernanda acordava antes de mim, já estava lá estudando, então a gente falava pelo WhatsApp, então eu acho que todos os parabéns aí para ti, né, que foi Obrigada. Uma caminhada muito legal, né, que várias questões aí pessoais também, de altos e baixos, mesmo assim tu não desistiu, reduzida quando tinha que reduzir, né, lógico que a gente tem períodos mais difíceis, mas mesmo assim nunca isso te fez pensar em desistir da prova, né? Então, e o resultado veio, né? O resultado veio no momento excelente aí, né? Então, os parabéns. Graças a Deus. Queria te pedir para te falar um pouco, né? É algo que a gente sempre gosta de ouvir, para te falar um pouco para nós da tua experiência, principalmente nessa preparação para a área fiscal. O que tu classificaria como o teu maior erro? Eu acho que isso me atrasou um pouco, foi onde eu mais errei. E, por outro lado, o teu maior acerto. Aquilo que, se eu pudesse dar até uma dica para vocês,
vão por aqui, não por ali, isso aqui facilita bastante. Eu acho que o meu maior erro foi não ter entendido antes a importância das questões, porque eu lia muitos comentários, então eu gastava muito tempo para fazer questões e eu não rendia muito naquilo. E essa virada mesmo aqui nesse último ano para estudo da área fiscal, eu acho que foi entender como fazer as questões, fazer mais rápido, não ler todos os comentários. Realmente, eu acho que esse foi meu erro de não entender isso antes e com certeza isso me atrasou. Perfeito. Mas corrigiu a tempo, né? É. E o maior acerto, né? Aquilo que tu acho que quando eu talvez até a mesma coisa, né? Mas algo que para quem está começando, de repente já prestar mais atenção, alguma coisa assim, ou ir por esse caminho. Maior acerto, digamos. O maior acerto eu acho que é se abrir para novas técnicas, que nem essa questão, né, de fazer mais questões e ver que o que marcou toda a minha caminhada em todos os concursos foi ver o que os aprovados fizeram para passar e aí adaptar o meu estudo a isso, que é justamente, né, a gente estava falando das questões, não só das questões. Então, eu acho que é você ver o caminho das pedras, não ficar tropeçando à toa, sabe? Assistir essas entrevistas, eu assistia demais isso e fui cortando alguns caminhos e vendo, aprendendo com a experiência dos outros. Eu acho que isso é um acerto. Eu acho que você tem que estar aberto para mudar a sua forma de estudar. Eu passei de apostila de banca de jornal para curso presencial, para curso online, depois para PDF, depois para questões, né? Tirei fora a revisão, adorava fazer muitas e muitas revisões, só que eu sou detalhista, perdia muito tempo. Lógico que na construção da base elas foram importantes, mas já nesse último ano já não era assim, a revisão era já nas questões também. Então, eu acho que você tem que estar aberto para entender o que tu precisa mudar, sabe? Porque, que nem eu falei, não é um caminho reto, nem de constância de horas, nem na vida pessoal e também nem no estudo. O estudo você também tem que estar evoluindo, né? Perfeito, perfeito. Bom, qual tu considera, assim, o papel, né, da mentoria, do coach concurseiros na tua preparação? Foi um ano aí, né, Fernanda? O que tu acha que influenciou, em quais pontos, né, até alguma sugestão também de diferença, né, de algo que possa ser feito diferente? E também, na tua avaliação, se tu indicaria para alguém que está se preparando, se tu acha que isso é possível, se tem um momento certo, enfim, tua avaliação. Para mim foi essencial, porque como eu vim de que nem ela falou que eu sou a pós-edital, né? No Rio Grande do Sul, eu fiz um pós-edital muito louco. Eu sempre tiro férias para estudar, né? E no Rio Grande do Sul eu fazia 60, 65 horas por semana. Então eu tinha certeza que eu ia passar. E quando eu vi que eu fiquei em 342, passei mais uma posição que eu não vou ser chamada, aquilo me derrubou. E aí eu fui atrás, que nem eu disse, né, para ver, tá, mas quem passou no Rio Grande do Sul fez o quê? Quem passou em Santa Catarina fez o quê? E aí que eu conheci o coaching concurseiro, disse, então é isso que eu vou fazer, né? Eu vou ver o que eles estão fazendo e vou fazer igual. Então, assim, para mim fez toda a diferença porque eu fiquei bem desanimada depois do Rio Grande do Sul, assim, porque eu dei o sangue e não consegui, porque estava me faltando questões, mas estava me faltando coach, estava me faltando motivação. Eu me lembro até hoje, quando eu decidi fazer o coaching, a primeira vez que eu falei com a Vandinara, né? Ela falou assim, não fiz nada, a Vandinara passou em Santa Catarina, né? Meu exemplo. E aí ela disse assim, não fiz nada que você não possa fazer. Então, essa frase já, sabe, me alertou, falou assim, não, eu estou no caminho certo, só preciso andar mais um pouquinho. E no meio do caminho também, teu coach me ajudou nessa orientação, por exemplo, matérias que você tem dificuldade, achar outros meios, outros professores, né? O próprio planejamento já te poupa muito tempo, né? Para quem trabalha, estuda. Então, para mim, e não desistir também, né? Que nem ela falou, não é um caminho reto. Eu fiz uma cirurgia no meio do coaching, fiquei 2 meses de licença. E quando eu pensava em desistir, também me lembro de outra frase que a Vandinara dizia, que era, se você desistir agora é burrice. Então, assim, eu acho que para mim foi fundamental nessa reta final para a área fiscal, assim, nesse um ano. Para mim, eu indico com certeza. Que bom, que bom. Bom, queria pedir, né, para essa tua experiência, que não é curta, né, uma experiência até que muita gente se questiona, né, começo pela área fiscal,
enfim, faço um concurso escada, tem uma experiência muito grande aí com várias áreas, né, de concurso público. Queria que tu deixasse aí uma mensagem para os concurseiros que estão aí ainda na luta, né, buscando um cargo público e principalmente da área fiscal, mas para os concurseiros de maneira geral, né, que a gente bem sabe que dá vontade de desistir, que a gente acha que aquilo não é para nós, né? O que tu diria para o pessoal que ainda está aí com essas dúvidas, com esses questionamentos? Vai que dá. Eu acho assim, vai que dá. É o que a Vandinara me dizia, vai que dá. Até para Alagoas, eu me lembro que eu disse, não vai dar, o pessoal já está na metade do curso discursivo, eu nem comecei. Vai dar, vai dar. É assim, vale a pena. Eu acho que eu gosto muito de concurso, que eu acho que é uma das formas mais democráticas de conseguir um emprego bom. Não importa a tua idade, né? Não importa a tua experiência, né? Não importa o que você faz ali, você, todo mundo diz, né? Você é o seu maior concorrente, né? Depende basicamente de você mesmo. Então, eu acho uma grande oportunidade, vale muito a pena, tanto que eu tô, desde 2005, eu tô há 15 anos, né, como servidora pública, e assim, independente de ser um pouco mais longo do que você imaginou, no meu caso foi mais longo, eu tinha certeza que em 2019, em janeiro, Rio Grande do Sul eu ia estar dentro. Mas, assim, independente dessas curvas, a estrada é a mesma. Às vezes tem alguns desvios, né? Mas eu acho que, mesmo com os desvios, continua, porque lá no final você vai chegar, né? Pelo menos eu cheguei e eu acredito que todo mundo vai chegar. Se eu cheguei, todo mundo vai chegar. Perfeito, perfeito, Fernanda. Parabéns mais uma vez, né? Aproveitava mais uma vez para dizer aí que admiro muito a tua história, a tua perseverança, né? Com tudo aí que acontece, que a gente passa, que faz parte, né? Algumas pessoas por mais percalços, outras por menos, mas todo mundo tem suas vidas e vidas. Mas a grande maioria desiste, a grande maioria sucumbe aí a esses problemas. Tu não desistiu, tu persistiu e agora é colher os frutos, né? Agora vem a época aí de colher os frutos e te dar os parabéns mais uma vez, desejar aí muito sucesso, né? Muita felicidade, bem-vinda aí à carreira de auditora fiscal e obrigada aqui por compartilhar com a gente, com os concurseiros aí um pouco da tua inspiradora história. E eu te agradeço também por me acompanhar nesse um ano, com toda a paciência. E é muito bom ter alguém para enxergar além do que a gente enxerga, né? Quando a gente está no problema, a gente acha que todo mundo sabe toda a matéria, que todo mundo está na frente, né? E não é, né? E obrigada por acreditar em mim, né? Me dá força principalmente para Alagoas, né? Porque eu não queria fazer Alagoas, você foi um diferencial ali no último dia para eu fazer. E, ironicamente, até acho importante falar, a legislação que eu vi em 50 dias foi a minha maior nota ali. Eu acho que eu errei uma ou duas questões de 30, junto com mais dois colocados ali, foi a maior nota em legislação tributária. Então, assim, vai que dá, né? Exatamente, exatamente. Bagagem, né? Bagagem que tu trazia aí das tuas 65 horas semanais estudando para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, né? Não foram só esses 50 dias. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E obrigada aí, pessoal, por ter nos assistido e assistido aí a entrevista da Fernanda. Acredito que vocês conseguiram tirar muita coisa boa, né? Muita dica útil. Isso que ela colocou das questões é algo que eu bato sempre, não é só com ela. Todo mundo quer ficar expert na teoria para depois ir para as questões e não é bem assim, né? Então aproveitem aí as dicas de quem já chegou lá e persistam aí que vale muito a pena, certo? Obrigada, um abraço. Isso aí.